Muito bem, de volta à segunda parte, engenheiro Chilenco, falávamos aqui em off, o negócio da agricultura é um negócio de risco, como se diz. A quantas anda a questão da comercialização das sementes? Deu um ótimo exemplo, o Zimbábue também já foi um grande celeiro, não é? Chamavam-lhe o celeiro, não é? Celeiro da África. Por favor. O negócio de semente, de fato, envolve risco, como qualquer outro negócio. Este, sobretudo para o setor familiar, envolve mais riscos ainda. Por quê? Porque o setor, caracteriza-se por ser dependente das chuvas, portanto, pratica a agricultura de sequeiro, em que não há rega artificial. Logo, se não chove, não há produção, ou ela é muito afetada. Utiliza semente retida muitas vezes. Produziu este ano e guardou em casa, no ano seguinte volta a utilizar. Mas esta semente já perdeu Sua qualidade. a sua qualidade, o seu potencial. Por mais que haja chuva e tudo, esta semente já não vai produzir, então, o potencial dela é muito reduzido já. E vai reduzindo. É a favor das sementes melhoradas? Não, naturalmente. Não naturalmente, sou a favor. É a favor? Sim, sim, sim. Okay. Porque ele tem um grande potencial. Como eu dizia, os países vizinhos todos, não quero falar de outros países mais longínquos, os nossos vizinhos, os camponeses desses países não usam semente retida. É preciso um trabalho grande que está sendo feito, e já está sendo feito pela extensão. Eles deverão utilizar, os nossos produtores, a semente produzida, nova. Porque o nosso produtor não usa por quê? São várias razões, eu já disse uma delas. Financeiras? Financeiras também. A semente de qualidade é cara. Também o fato de não estar consciente da vantagem da utilização de semente melhorada. Isso também flui bastante. Com certeza. Então, ele vai ao mercado, em Ndumbanengue, apanha aí o quilo de uma banha ou um quilo de grão, custa 5 meticais, ou 10 meticais, ou 15 meticais, mas a semente, o quilo custa 30, por exemplo. Então, compra logo aquilo, porque não está consciente. Mas isso também está mudando, felizmente. O fato de utilizar semente retida faz com que não compre a semente. Não comprando semente melhorada, as empresas que produzem semente não têm um grande mercado assim. Isso também afeta bastante o mercado. Indo para o risco, eu já explicava que o risco é grande. Na sua opinião, quem é que tem esse papel de mexer aí na cabeça dos produtores? É o Ministério da Agricultura. E em conjunto com as empresas também. Educação é vossa. Existe um setor, que não é do diretor Valá, existe um setor específico chamado Extensão. É a direção de Extensão. Esse é que está a fazer este trabalho. Já está sendo feito. Mas não é de um dia para o outro que vai mudar um hábito que vem dos nossos bisavós. Não, já é muito antigo. Portanto, esses são fatores que terão que ser, de facto, resolvidos para que, de facto, a produção cresça. Para que a produção cresça. Né? Para que se acabe com a fome, é preciso que haja boa produção, é preciso que use semente produtiva. Com certeza. De modo a ter rendimentos elevados. De outro modo, vai fazer em condições de sequeiro, por um lado. Por outro, em que depende das chuvas, mas também usa semente já por si de baixo potencial. Portanto, não vai ter a produtividade... Não vai ter a produtividade que nos ajuda a ser disto. Com rapidez. Sobre semente, muito se pode dizer em Moçambique. O mais importante é pensar-se quais são os desafios e algumas correntes que existem para não andarmos em solavancos. E eu como sou extensionista de carreira, sempre as analogias me servem muitas vezes. É sempre uma pseudo-ajuda. Tenho estado a pensar muito, porque acabei sendo diretor da Agricultura e Desenvolvimento Rural. E eu não sei o que é que havia de ser deste povo se de repente não houvesse calamidades.
porque nem todos têm acesso mesmo à Pepe, que vende a roupa mais barata nos últimos tempos. Eu não sei. Portanto, aí está a grande lição do setor público. E concordo perfeitamente com os parceiros de cooperação de Moçambique quando dizem pensem primeiro em políticas. E tenho nos últimos dias dito mais, porque trabalhei com alguns brasileiros, um deles foi assessor do Lula da Silva, não podem pensar em premissas económicas sem ver quais são as correntes sociais. O que é que a população quer? Que o povo quer? Assim sendo, tenho estado a refletir, ou uma autorreflexão, que precisamos de ir para este diapasão, olhar para o mercado, mas há uma coisa que eu tenho estado a dizer ao ministro José Pacheco e a muitos outros intervenientes altos, de alta dignidade, que pensam no setor agrário. Não estou a falar de Joaquim de Carvalho, né, o Mário Machungo, mas de muitos outros, caso do João Mosca, o Ragenda. Vamos pensar todos juntos e ver qual é o melhor antídoto que tiramos para os próximos dias. No sentido que Moçambique precisa de avançar para uma lei da agricultura. Não é sine qua non, não vai ser o fim, mas vai pôr vários atores a pensarem de forma comum. Mas não existe uma política de agricultura? Existe uma política. Política de agricultura é estratégia de implementação. Exatamente. Mas é política. Ok. É política. Não há muito... Não. Falta-lhe o passo a seguir. Pois. A política dá várias correntes, mas ela não tem deveres, obrigações e direitos lá imputados. Uma das coisas, se me perguntar agora, eventualmente, porquê é que pensa assim? O engenheiro Schellenga falou e muito bem. Este Zimbábue de que se fala é legislado na lei do Zimbábue que é preciso utilizar. Se tu não és muito pequeno e o governo, o setor público não tem que te ajudar intrinsecamente porque merece esta ajuda, se és um intermédio em desenvolvimento, tu tens que comprar híbrido. Legislado. Portanto, o híbrido, qual é a história do híbrido? Todos os anos tu tens que ir à loja comprar. Aquele grão que tu tiraste já não serve. Se te servir, o rendimento é muito baixíssimo. Não é economicamente viável utilizar. Então, isto desperta outro tipo de consciência perante o produtor. Quer dizer, não é daquelas obrigações, digamos, pró-Hitler. Desperta-lhe uma certa ambição saudável, até no sentido da evolução do seu... Dá-te um alento para o desenvolvimento. Claro. Então, olha, estamos aqui a falar do produtor, das correntes sociais, estamos a falar daquele que usa, daquele que ainda tem um certo atraso em termos de mentalidade, e nós fomos à rua também para ouvir e trazer algumas questões desses mesmo, dos que produzem. Vamos ver. Otília Adolfo, Fabião Maese. Ni vitisa swa ku hi wini a nkama hi ta ka swi kota ku bekisa amasementi. Chamo Pedro Ernesto. Queria saber qual é a melhor altura para comprar semente. Mina mi Tomás. Ni xivutisi hi wini i ncini hi nga swi endlaka para hi bekisa bem masementi. Há várias maneiras de conservar a semente. Há aquela que é meio, digamos, tradicional. Não é mau. Por exemplo, dependendo do tipo e a categoria de sementes, grão, hoje, até Moçambique, na zona centro, avançou com os celeiros modelo Gorongosa. Conserva bem. É um celeiro maticado de barro, uma cobertura, depois, com um dispositivo, etc. Semente é um ser vivo. Se é mal conservado, quando ela perde o poder germinativo, é porque ela entrou como um material inerte.
Exatamente. Em coma. Pois, em Entrou em coma. coma, digamos Então assim. diminui. Para nós os leigos. Normalmente nós não aconselhamos usar semente, digamos, de uma forma geral, abaixo de 78%, 80%, porque o rendimento depois conta, não é? E a viabilidade, custo de produção e tudo mais. Mas em celeiros... Então, uma saída seria esse tipo de celeiros, esse modelo Sim, Gorongosa. para os pequenos produtores. Mas há outras, diz o engenheiro Chilengue. Diga-me há então. outras. Há várias saídas, mas sempre, só que são mais caras. Há celeiros para agricultores de vários níveis, mas são muito mais caros. Esta é uma solução que se encontrou em Gorongosa, que pensa-se que pode ajudar o seu familiar por não ter muitos recursos para comprar os celeiros mais caros. Uma curiosidade aqui, pessoal. Esses celeiros maticados, em termos de temperatura, etc., está tudo controlado? Não interfere? Não interfere. Uma temperatura mais ou menos... Quem é que ia pensar? Eu queria aproveitar e falar da conservação da semente, aproveitando esta pergunta. Exatamente. Um dos grandes problemas que nós temos neste setor de sementes é justamente a conservação. De facto, Eu peço-vos só que juntemos já a questão da outra senhora, não é? Qual é a melhor época para comprar sementes? Porque acho que está muito interligado. Porque a época do ano em que compra, como é que vai conservar, acho que as duas coisas estão juntas. Sim, o diretor falava sobre a questão do fato da semente ser um ser vivo. É um ser vivo. As pessoas olham para aquele grão que está no mercado aí, pensam que é semente. Não. A semente, se não se conserva em condições não apropriadas, ela perde o seu poder germinativo, né? Perde a sua viabilidade e outras coisas técnicas que nós vamos aqui falar. Sim. Mas é preciso que se tenha condições para se conservar a semente. É por isso que os serviços agrários que aprovam a entrada de empresas nesta área exigem que tenha um armazém ventilado e que responda a outros requisitos. Não é qualquer armazém. É por isso que quando se conserva a semente nos distritos, muitas vezes perde o seu poder, porque não tem aqueles armazéns que sejam para as sementes. São armazéns para alimentos, chega-se lá, entulha sacos ou pacotes de semente de hortícolas e aí etc. está, senhores empresários, outra oportunidade de negócio. Então, isto... Não é? Exatamente. Então, isto vai depreciar a qualidade da semente. Em que época do ano estamos com a época do ano, bom... Não, de facto, qual é a melhor época para a senhora comprar os Isto sementes? é em jeito de aconselhamento e é custo zero este aconselhamento. Passa a expressão. Portanto, nós falamos em Moçambique de duas épocas de cultivo. Os brasileiros falam mais de safras, mas são épocas de cultivo. Uma normalmente começa em setembro, entomologia é setembro, mas repara num aspecto, nos últimos 6, 8 anos o padrão de chuvas mudou. Começa a chover a esta altura, é o que se vê, E a nossa recomendação é não semear quando alguém vê o céu nublado, porque isto não é prelúdio de chuva como tal. Então, quer dizer que a melhor época para ela não comprar e depois ir por muito tempo numa gaveta próximo ao fogo, porque há pré-requisitos de salvaguardar a semente, convém comprar-se 15 dias antes de sementeira, porque ela já está qualificada, a semente, ela já não tem impurezas, não tem, aquilo é só para a terra. Bom, isto tudo é ciência, e a propósito de ciência, queria convidar-vos a ver um trabalho do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique. Atualmente, para que haja uma produção agrícola de qualidade e em quantidade, a ciência não fica de fora. Ela ajuda a desenvolver um organismo indispensável para a produção de alimentos, a semente. O Instituto Nacional de Investigação Agrária de Moçambique, através do Laboratório de Biotecnologia, faz o trabalho de multiplicação de sementes, principalmente sementes estaca. Em geral, estamos a trabalhar com culturas de propagação vegetativa.
E para além da multiplicação massiva, a gente tem como missão fazer a limpeza de vírus nas culturas, principalmente mandioca e batata doce, banana, e assim como na batata. E preparamos o material para intercâmbio de germoplasma dentro e fora do país. O trabalho é feito em conjunto com produtores de sementes e tem mostrado sucesso. Esse trabalho coordenado é que é a chave do nosso sucesso, porque os melhoradores vão fazendo a sua parte, que é melhorar e produzir as variedades. Então, o laboratório vai dando seu apoio naquilo que é a identificação dos materiais limpos, naquilo que é o processo de limpeza desses materiais. Tendo as sementes conservadas em estufas, o Laboratório de Biotecnologia começa a trabalhá-las com o objetivo de garantir que haja sementes de qualidade para os agricultores. Para Ricardo Macia, investigador responsável pelo laboratório, a frequente procura pelos serviços daquela unidade demonstra a sua importância no desenvolvimento das sementes melhoradas no país. A importância da existência do laboratório é para garantir que o material chegue aos potenciais produtores de forma livre, que o material esteja livre de doenças, pelo menos das principais doenças, falo das doenças de origem viral. No final, o agricultor é que sai a ganhar, pois recebe sementes de qualidade e que garantem uma melhor produtividade. No entanto, a produção das principais sementes feitas em Moçambique obedece a um conjunto de regulamentos. Este trabalho é feito pelo Departamento de Sementes do Ministério da Agricultura com o objetivo de garantir a qualidade das sementes nacionais e internacionais. A cadeia de sementes envolve todos aqueles que são intervenientes, que inicia pelo registro de variedade. Começa pelo próprio melhorador ou pelas instituições de melhoramento que fazem o melhoramento das variedades. Então, essas variedades que são melhoradas depois são registradas na lista oficial de variedades. Então, uma lista oficial de variedades que são aquelas variedades que passam pelo processo de avaliação e que são adaptáveis àquilo que são as condições agroecológicas de Moçambique. Depois de vários processos, a semente vai para o mercado e tem o setor privado como principal distribuidor. Depois dessa lista, então, de ter a semente, a variedade libertada, passa pela produção de semente pré-básica, básica, como eu tinha dito, e que passa às empresas. As empresas fazem a produção comercial, então que envolve principalmente o setor privado. Então são os principais, são os outros intervenientes na cadeia de semente. Apesar da existência de muitas dificuldades desta área, o setor da produção de sementes é considerado uma área com elevadas oportunidades de negócios. Como vimos, importante é, mas qual é a importância de facto destes trabalhos de investigação agrária? De facto, a condição primária de termos uma semente de qualidade no mercado, digamos, em termos da nossa nomenclatura semente certificada, significa que deve haver um trabalho primário dos institutos de investigação, que relega-se a um esforço científico dos melhoradores. Por hipótese, eu tenho variedades nativas moçambicanas, mas elas são tolerantes, reitero, não resistentes, tolerantes à baixa umidade e cruzo com algumas variedades, por exemplo, do grande instituto de cereais no mundo, que é no CIMIT, no México. Trago essas variedades, pago os royalties e eles fazem o melhoramento. E eu tenho aquilo que eu... Depois desta produção, da chamada semente do melhorador, ou semente pré-básica, eles depois têm que montar aquela pré-básica, o quê? Estamos a falar de 3, 4, 5 quilogramas o máximo. Depois, eles têm que multiplicar, fazer um trabalho de semente pré-básica. É preciso reproduzir aquele, digamos assim. O meu colega Schlenger, bom, ele está na SMOC, mas somos colegas há mais de 20 anos, ele depois pede aos produtores de formação, Somos agrônomos também, de semente, pede a investigação ou pode pedir a outros institutos, o ICRI, SAT, e pode pedir ao setor privado que faça isto com algum rigor.
Nós já tivemos uma empresa em Moçambique, infelizmente, não sei o que aconteceu, decretaram falência. Paga-se mal a investigação científica. A Moscide estava baseado no choque, fazia semente pré-básica e vendia. Quer dizer, claro que à medida que a pessoa, que nós vamos ascendendo para a semente certificada, o custo vai baixando, mas o custo da semente melhoradora tem um valor, a pré-básica também, depois as certificadas também. Então, o Instituto tem estes dois grandes desafios. Produzir semente pré-básica e produzir a básica. Mas tem um outro grande desafio. E isto permita-me dizer que não passa uns 3, 4 meses que o ministro perguntou ao diretor do Instituto de Investigação como é que vai aquela, digamos, aquela minha pequena orientação, começar a formatar os chamados bancos de germoplasma, que é a casita onde a semente vive. Um berçário, não é? Um berçário, exatamente, cá em linguagem Eu saio mais... daqui perito, eu saio daqui técnica básica agrária. É verdade. Um berçário, portanto, interessante. Que é importante nós salvaguardar. Eu recordo, quando trabalhei no Choco e trabalhei como diretor provincial da Agricultura, a maior minha dor da água ter passado pelo choque levou aquele banco de germoplasma de 20, 30 anos que guardávamos o germoplasma de semente de arroz. Porque é lá a casa do arroz no choque. E assim por diante. Sim. Mas, de facto, este é que é o grande papel. Tudo o que é ascendente, ou seja, a jusante, o amontante, é na investigação. Com certeza. É preciso salvaguardar estas coisas. E eu tenho que dizer isto, sem dúvida nenhuma, a vossa área de atuação, a agronomia, é um ótimo exemplo, sempre esteve na vanguarda da investigação na UEM. Isso eu posso aqui dizer de boca cheia. Sempre, a Faculdade de Agronomia sempre nos deu bons exemplos em relação a isso. Eu tive a oportunidade de acompanhar muitos trabalhos vossos e estão de parabéns, sem dúvida nenhuma. Já agora aproveito para dar os parabéns ao pessoal da Faculdade de Agronomia. E quero agradecer mais uma vez a vossa presença aqui no Moçambique Terra de Oportunidades. Muitos sucessos para a CEMOC e para si também, na Direção Nacional da Agricultura, que o negócio da agricultura e o assunto agricultura nunca perca a atualidade. Nós voltamos daqui a pouco, vamos ter o nosso terceiro convidado, Dr. Hipólito Amela, economista, que vocês já conhecem, e teremos também o comentário pelo Dr. Hélder Muteia, nosso ex-ministro da Agricultura e atualmente representante da FAO em Lisboa. Até já, não saia daí.